nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legal. Eu quero na noite de hoje falar sobre o tema Deus está comigo? Deus está contigo? Deus está conosco? O grande servo de Deus, chamado Jó, esse grande servo de Deus que viveu lá no tempo do Antigo Testamento, ele mesmo em meio à luta, para tentar entender o motivo do seu sofrimento, tendo perdido tudo e até os filhos, e estando também com o seu corpo coberto de feridas, ele tem um diálogo com Deus, ele tem uma conversa com Deus. Primeiramente lá no capítulo 3, bem no comecinho do livro de Jó, ele faz um momento de lamento, ele faz um momento de queixa. Ele diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Por que deixar viver os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais que as riquezas. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. E aí, gente, Deus começa a questionar o seu servo Jó. Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. E eu queria ler com vocês, então, alguns textos bíblicos do livro de Jó. Quem tem a sua Bíblia aí, quem tem o seu aplicativo, convido a abrirmos lá em Jó, no capítulo 38. Jó 38, primeiramente dos versículos 2 até o 5. Jó 38, do 2 até o 5. Quem tem a sua Bíblia aí, por favor, quiser acompanhar, ou então o seu aplicativo no celular aí, por favor. Jó 38, 2 a 5, diz assim: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Isso aqui é Deus falando, Deus perguntando a Jó. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Perguntas retóricas onde a própria resposta é quem está falando. A resposta é Deus. Mas Deus está confrontando Jó com essas perguntas durante o seu lamento, as suas queixas. Vejam agora o versículo 13 e o 14. 13 e 14. Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete no barro, uma espécie de um anel no barro. E vejamos agora também o versículo 16. O 16. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano?
Provavelmente não aqui, né? Jó não fez isso, mas são perguntas que nos levam de novo a Deus, porque Deus é o Criador de tudo. Deus é quem criou as nascentes, Deus é quem criou os oceanos, Deus é quem criou o fundo e sabe o que está no fundo do oceano, no fundo do mar. E Deus então, gente, ele vai confrontando Jó com várias perguntas, para fazer então entender que tudo depende de Deus. Tudo depende desse que criou a tudo e que criou também a cada um de nós. Por isso nós também dependemos de Deus. E que os sofrimentos que existem, eles não são causados por Deus, mas eles são sim consequências da desobediência. São consequências do pecado do próprio ser humano, da própria pessoa. E então, após vários questionamentos de Deus, Jó reconhece a soberania. Jó reconhece o poder de Deus e o fato de que nós precisamos de Deus, que toda a nossa existência depende da vontade desse Deus. Tudo está submetido à vontade e à permissão desse Deus. Olhemos agora no livro de Jó, o capítulo 42. Jó 42, versículos 2 até 6. Jó 42, 2 a 6. Vamos uma olhadinha lá? E aí nós encontramos aqui, né, uma resposta de Jó, né, um reconhecimento de Jó. Vejam só, 2 a 6. 42, 2 a 6. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. No tempo do Antigo Testamento, esse é um costume que havia. Quando a pessoa queria manifestar arrependimento, ela se sentava nas cinzas, ou então jogava cinzas sobre a cabeça. Era uma forma de aparentar arrependimento, de mostrar que a pessoa estava arrependida. Então, gente, Jó reconheceu a grandiosidade de Deus e Jó confiou na sabedoria desse Deus, no seu amor, no seu poder. Por isso da história de Jó nós aprendemos que, apesar de tudo aquilo que enfrentamos, Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está comigo. O sofrimento e a dificuldade não representam o abandono de Deus em nossa vida. Não querem dizer que Deus virou as costas para nós, que Deus se esqueceu da gente. Nós podemos, em meio ao sofrimento e à dificuldade, nos abrirmos de forma sincera, de forma franca, pois Deus está sempre disposto a nos escutar
pacientemente. Podemos ter certeza que Ele não nos enviará um raio para nos consumir por termos, quem sabe, aborrecido a Ele com os nossos problemas. Nem sempre nós obteremos uma resposta clara para o nosso sofrimento, a nossa dificuldade. Mas podemos estar muito certos de que Deus nos dará a sua paz. Deus irá tranquilizar o nosso coração com a sua paz e nos dará sabedoria para enfrentarmos então toda e qualquer situação. As dificuldades que nós sofremos são uma consequência total do desgaste e do estrago da nossa relação com o próprio Deus, conosco mesmo, de uns para com os outros e também com a natureza. Estamos, por exemplo, agora vivendo um momento de seca aqui no sul do nosso país. E talvez alguns vão dizer, a culpa é de Deus que não está mandando chuva. Mas a questão é, será que a culpa é de Deus? Com certeza não. Se estamos enfrentando seca, é porque o ser humano está causando algo que traz para nós essa consequência de seca. Então vejam que Deus não é o causador do sofrimento, mas o sofrimento é causado pelo próprio ser humano, pela desobediência do ser humano à ordem de Deus, à vontade divina, às suas leis e assim por diante. Existe o caos, gente, porque o ser humano mesmo é o culpado. Desde Adão e Eva, toda a criação sofre por causa da desobediência humana. Não em razão de um pecado particular, de um pecado específico, mas em razão da maldade e da imperfeição causada pelo pecado que está em cada ser humano. A gente estava olhando esses dias em família um filme chamado Milagres do Paraíso, ou Milagres no Paraíso. Aliás, se eu posso dar uma sugestão de filme para vocês, fica esse aí. Milagres do Paraíso ou Milagres no Paraíso. É um filme maravilhoso, um filme sensacional. E a família está passando por uma dificuldade com uma das filhas. E lá pelas tantas alguém na igreja diz, isso é porque alguém de vocês cometeu algum pecado. E por isso a filha está passando por isso. Eu sei que até a mãe, ela acaba se chocando tanto com aquilo que ela se afasta da igreja. E depois lá no final do filme tudo se ajeita, tudo se arruma. Mas de repente essa é a ideia que muita gente tem, que quando a gente sofre alguma dificuldade, algum sofrimento específico, é devido a um pecado que nós cometemos. E na verdade não. Os sofrimentos acontecem devido ao pecado que atingiu toda a humanidade. Devido à desobediência que começou lá em Adão e Eva, a queda em pecado que aconteceu lá com Adão e Eva. Às vezes, as pessoas ficam procurando uma resposta para o seu sofrimento. Tal coisa está acontecendo comigo por causa daquele tal pecado que eu cometi. E assim então as pessoas ficam se martirizando e não conseguem mais enxergar o amor de Deus. Elas não conseguem mais enxergar a misericórdia de Deus, a bondade, a graça desse Deus, o amor perdoador desse Deus. Por isso que quando nós nos arrependemos, Deus perdoa, assim como Jó se arrependeu de ter reclamado, murmurado, e Deus o perdoou. Graças a Deus nós existimos. Graças a Deus, todos os dias nascem novas criaturas. Graças a Deus,
A cada manhã o sol nasce para todos. Graças a Deus, a chuva rega toda a terra. Graças a Deus. Chegou hoje a chuva aqui para nós. Mansinha, devagar. Graças a Deus. Deus permitiu a bênção da chuva. Por isso a pergunta que deveríamos fazer não é: será que Deus está comigo? Mas sim, será que eu estou com Deus? Será que eu, Alessandro, estou com Deus? Será que tu, estimado amigo e amiga, está com Deus? Deus estava com Jó. Deus estava com o seu povo. Assim como hoje, Deus está conosco em toda e qualquer situação. E nós não podemos duvidar disso, de que Deus está com a gente. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus contigo, Deus comigo, Deus com a gente. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, nós podemos sentir a mão poderosa de Deus em todo e qualquer momento da nossa vida. As suas bênçãos, gente, elas são extraordinárias sobre a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos. Mas ao mesmo tempo, em situações de dificuldade, problemas, necessidades, sofrimentos, nós logo somos tentados a esquecer as promessas de Deus, as promessas do seu amor e da sua presença. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós somos, quem sabe, tentados também a nos esquecer de Deus, a não se lembrar dele. Mas quando algo vai mal, reclamamos, xingamos, murmuramos, e pior do que isso, acusamos Deus de ser o responsável pelo mal que sofremos, não confiando no seu poder, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. Mas mesmo assim, gente, Deus é paciente. Deus oferece o perdão para cada um de nós. Deus mostrou o seu imenso amor por todo mundo, por todos nós, ao dar o seu próprio Filho Jesus para nos resgatar, nos perdoar, nos salvar. Apesar dos problemas e sofrimentos, nós temos também motivos para viver cada dia com ânimo, com entusiasmo, sabendo que Deus está conosco. Deus está com a gente. Por isso também nós podemos orar, como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso porque, gente, nós conhecemos o amor de Deus. Esse amor de Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, o qual veio para nos animar e nos dar forças para enfrentar a vida, mesmo nos momentos mais complicados, obscuros e duvidosos da nossa vida, da nossa existência. Deus diz para a gente lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 16: Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Vejam, Deus não esquece de nós. Nas palmas das minhas mãos, eu te gravei. Cada um de nós está gravado nas mãos amorosas desse Deus que nos deu a vida, que nos deu a nossa existência. Esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que se preocupa tanto com cada um de nós, esse Deus que quer sempre estar ao nosso lado, nos acompanhando, fortalecendo, animando e assim por diante. Então, gente, pode ser que a tua situação não seja das melhores. Quem sabe as forças elas começam a faltar. E chegamos até a pensar que todo mundo se esqueceu da gente e até o próprio Deus. Mas essa não é a verdade. E de todos os amigos que nós temos, o melhor e o mais importante é o Senhor Deus. Foi Ele quem te deu a vida e é Ele quem tem preservado a tua existência até aqui. E por isso também nós lembramos lá das palavras do conhecido Salmo 23, que a gente leu no culto da semana retrasada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Porque esse Deus nos provém tudo aquilo que nós precisamos para viver na fé, para viver no caminho maravilhoso dele. Deus não se esquece de nós. Nós mudamos. Nós envelhecemos, nós ficamos doentes, mas Deus nunca muda. Aliás, a própria Bíblia diz, que Deus é imutável. É uma das qualidades de Deus. Deus não muda. Deus está sempre aí para nos acompanhar, nos perdoar, nos ajudar e também nos salvar. Por isso que o bondoso Deus sempre te acompanha, estimado irmão, irmã, amigo e amiga. Que Ele te anime, que Ele te console com a certeza de que Ele está contigo, que Ele está com cada um de nós. Amém.